Isso, em meados de dezembro, né, do ano passado, a primeira delegacia recebeu essa informação aqui, né, de um possível estupro de vulnerável que teria acontecido aqui no bairro Santo Antônio. A partir desse momento, nós começamos os serviços de polícia judiciária, realizando aí com apoio da DDM, né, Delegacia de Defesa da Mulher, tem um setor específico ali que nos apoia em oitivas que são consideradas aí oitivas mais complexas, né, como o caso de se ouvir uma criança. A DDM nos apoiou então, fizemos essa oitiva, realizamos exames, repassamos a situação ao setor de investigação, que produziu diligências, qualificando o indivíduo, né, o suspeito ali desse caso. Entendemos ali já naquele momento que havia elemento suficiente para um pedido de providências por parte do Poder Judiciário. Representamos, então, pela busca e apreensão, pela prisão desse indivíduo. Com o parecer favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou, então, a sua prisão. E aí, na data aí de ontem, né, houve esse cumprimento. Certo. De acordo com informações que nós obtivemos, o suspeito ainda tentou argumentar que foi seduzido pela vítima? Esse caso foi assim, do nosso ponto de vista prático, né, a experiência que nós temos aí na realização de interrogatórios, ele até foge um pouco da regra, né? O indivíduo realmente ele confessa que praticou o ato e alega, né, em sua defesa ali que o menor teria seduzido ele nessa situação, que o menor seria muito ativo, né? Ele usa uma expressão, fala que o menor era muito ereto, né? Muito energizado, e que esse menor teria o convencido a praticar os atos libidinosos aí com ele. Então, essa situação também nos chamou bastante atenção. E aí, friso, ele é réu, confesso agora, né? A partir desse momento. Confere, então, a informação de que a vítima é de sexo masculino. Exato, vítima de sexo masculino, criança e portadora aí, né, com necessidades especiais. Neste caso, o professor é aposentado ou está na ativa? Ele é um profissional da educação aposentado já. Exatamente. Mais uma vez, trabalho em equipe, né, que resultou na prisão dessa pessoa, que tivemos essa demanda, foi enviado então para a equipe de investigação juntamente com os escrivães, em que essa pessoa estava sendo acusada de ter praticado um estupro de vulnerável. Na manhã de ontem, então, após ter sido deferida as medidas de busca e apreensão e também a ordem de prisão, fizemos o cumprimento. Ao chegarmos na casa dele, ele não esboçou nenhum tipo de reação, até nos pareceu que ele já esperava que tivesse algum tipo de reprimenda em relação a isso, porque, na verdade, ele foi flagrado, né? Uma pessoa viu ele praticando aquele ato libidinoso com aquela criança. Então, assim, de certa forma, ele já esperava que iria receber essa reprimenda. Então fizemos o cumprimento, ele não esboçou reação nenhuma, como eu disse, e inclusive confessou realmente o fato, porém, ao confessar, ele imputa à criança que ela o teria seduzido. Realmente é uma situação que nos causou estranheza, mas aconteceu, está isso tudo documentado, e a partir de agora ele vai responder pelo estupro de vulnerável, uma criança que tem também necessidades especiais e que agora ele está à disposição do judiciário para responder pelo crime que ele praticou. Essa criança ficava na casa do acusado porque os pais dela trabalhavam lá, tinham algum laço de amizade. Por que a criança ficava na casa do acusado de 61 anos? Os pais trabalham fora e, em relação a isso, então acabava que um dos pais levava a criança para o seu local de trabalho. E naquele momento era prestado um serviço na casa do acusado. Então a criança estava lá, acompanhada de um dos seus pais, para que ele pudesse trabalhar. E, aproveitando disso, o autor, então, foi lá até a criança e acabou acontecendo esse fato. Então, foi uma terceira pessoa que viu o fato acontecendo? Exatamente, uma terceira pessoa que também estava na casa, que é um dos ajudantes dos responsáveis dessa criança. Ele estava lá também trabalhando, então. Aí notou-se a falta da criança, que estava até então brincando em um determinado local, e foram buscar pela criança na casa. Entraram na residência e, em um cômodo, acabaram flagrando a cena, em que o acusado estava despido da parte de baixo e praticando o ato libidinoso com a criança, que foi diverso de conjunção carnal. Por determinação legal, o processo, né, quando envolve uma pessoa portadora de necessidade especial,
corre sob segredo de justiça. Mas o que a gente queria aproveitar a oportunidade e pedir à população é que nessa situação específica, se a Polícia Judiciária Civil tivesse sido informada de pronto, nós teríamos realizado a prisão em flagrante dessa pessoa. Haja vista que é um crime hediondo, é um crime que nos causa uma certa ojeriza, né? Porque um adulto se aproveitar sexualmente, né, praticar atos libidinosos com ele numa situação dessa e no interrogatório ainda falar que ele foi seduzido por uma criança dessa natureza, foge bastante, né, de uma normalidade daquilo que a gente, né, enfrenta no dia a dia. É um caso que nos causa uma certa repulsa, mas que graças a Deus teve uma pronta resposta aí do Poder Judiciário, do Ministério Público, da equipe da primeira delegacia e dos escrivães que também conduziram o procedimento aí com a presidência dos autos pelo Dr. Pablo. Doutor Adriano, com relação ao acusado, o senhor fez um levantamento, se ele já tem alguma passagem, alguma coisa com relação à polícia? Esses fatos vão ser juntados, né, no relatório final, se ele tem alguma passagem, mas penso eu que diante de um fato desse, né, isso é uma opinião minha, não é um fato que foi constatado nos autos, possam ter, né, outras situações dessa natureza que possam chegar ao nosso conhecimento, principalmente com essa divulgação, né, da imprensa.